Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, sugestões, reclamações, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Então nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas gravados e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os programas gravados. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 72 do livro Caminho, Verdade e Vida, que será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, transitoriedade. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11, onde diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E comenta então Emmanuel: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentam os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Então
Emmanuel nos fazendo refletir mais uma vez num assunto tão importante, a transitoriedade da nossa vida material, de tudo que passa nesse campo de provas e expiações, como muitos dizem também, de expiação e provas. E há todo um discurso em torno do que é mais importante, mas de qualquer forma são experiências que nós precisamos passar em extremos para que a gente possa realmente perceber se nós estamos no caminho reto, né? E na carta de Paulo aos Hebreus, na primeira carta, no versículo 11, ele nos diz, né? Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Ou seja, um alerta de que tudo passa, e nós precisamos entender isso. E na carta de Paulo, nós vamos encontrar Paulo exaltando Jesus, dizendo inclusive que Jesus é superior aos anjos, que representa toda a divindade, que Jesus é superior a todos na terra, né? Em justiça e santidade, ou seja, com a ideia de perfeição. Então Jesus foi o mais justo e o mais perfeito ser que passou pela terra. E nas suas palavras, nós vamos encontrar aqui na sua carta as explicações de Paulo para cada uma dessas percepções dele, em que ele passa para os hebreus, né? Então ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então ele está mostrando aqui que Deus sempre falou com a humanidade, a todos os nossos antecessores. Ele utilizou os profetas, mas chegou um momento em que ele manda o seu Filho, Jesus Cristo. E Paulo continua: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a terra foi dada a Jesus por herança, para que ele viesse até nós para demonstrar a sua perfeição, a sua justiça e nos mostrar o caminho que nós deveríamos seguir. E Paulo continua: o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui Paulo está mostrando a importância de Jesus para todos nós. Não é um espírito qualquer. É o Filho do Pai, Filho com F maiúsculo, quer dizer, o maior de todos, né? O mais importante de todos, que veio aqui para purificar os nossos pecados, ou seja, para nos mostrar o caminho da perfeição. E sentou-se à direita do Pai. Então aqui fica bem claro que esse Jesus, o Cristo, o nosso mestre maior, ele tem uma importância que nenhum outro ser na face da terra teve. Mais adiante, então, Paulo nos diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus está acima de todos os anjos, de todos aqueles seres mais perfeitos que nós conhecíamos. E aí ele justifica: porque a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei?
E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, Deus só mandou essa mensagem se referindo a Jesus, a ninguém mais. De outra vez, quando ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Jesus está acima de todos. E quanto aos anjos, o que Deus diz? Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, Jesus vai utilizar os espíritos para o auxiliar, na tarefa de esclarecer a humanidade, de dar o exemplo. Mas quando ele fala do Filho, ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então aqui, conforme está nas Escrituras, este é o modelo de justiça que nós temos, o maior modelo. E aí na continuação Paulo registra, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, que é o texto que o Emmanuel se baseou, E como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Escabelo é um pequeno banco onde se apoia as pernas diante dos tronos, das poltronas. E Paulo conclui, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui fica claro para nós, como nós dissemos no início, em que Jesus foi colocado na terra para ser o nosso maior exemplo, maior modelo de justiça, de perfeição, que os anjos também vieram e os profetas para nos ensinar, mas que estão abaixo de Jesus. Então na terra não tem ninguém acima de Jesus a não ser Deus. E Jesus está sentado à direita de Deus, quer dizer, numa posição de destaque, e nos veio ensinar e nos orientar para tudo aquilo que nós devemos fazer. E aí nós vamos pegando aqui a mensagem transitoriedade do Emmanuel, relembrar, que já no Eclesiastes já estavam registradas, todas essas passagens, e que a vaidade e a aflição dos homens na busca das nossas ambições, da terra. E quais seriam essas ambições? Porque são elas que nos fazem perder o caminho, São várias, A primeiro, o dinheiro. Todo mundo quer ter muito dinheiro, porque acha que o dinheiro facilita a vida, não resta dúvida. Mas como se o dinheiro fosse o único poder. E outros querem o poder, literalmente, querem mandar em tudo, ser o dono de tudo. Outras aflições que a gente tem, e até vaidades, são os momentos de lazer que a gente busca. Folgas, férias, viagens. Eu me recordo numa das palestras de Valdo, lembrando, que a gente faz viagem e tira fotografias, hoje se filma tudo,
E depois, quando a gente mostra para os familiares, para os amigos, com aquele sentimento de orgulho, né? Eu estive neste lugar, naquele, que no final a gente nem lembra que lugar é aquele. Ficou registrado ali, aí um pergunta para o outro, vem cá, não é tal lugar? Nem sabe exatamente o que lugar. Mas aquilo ali é uma vaidade que a gente desenvolve, não, vou mostrar para todo mundo, eu viajei pelo mundo todo, eu conheço o mundo todo. Como se isso fosse tão importante, né? Ou então aqueles presentes maravilhosos que a gente fica buscando, a gente se mata, faz crediário para comprar ovo de Páscoa e paga 12 prestações para poder ter uma festa que é importante, mas o ovo de Páscoa, o presente para dar para alguém, o maior presente é a gente estar junto, né? A gente estar partilhando com as pessoas. Mas enfim, essas ambições, essa nossa vaidade, essa aflição que a gente gera para nós próprios, na linguagem de hoje, essas ansiedades, né, de querer ter, né, ao invés de ser, nós estamos realmente aqui dando valor àquilo que não deve ter valor. Então, Emmanuel lembra, né, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Então, tem gente que vive em função das coisas, dos lugares, né, das aparências. E aí Emmanuel nos lembra, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade para compreender-se a soberania do Espírito. Nós tivemos oportunidade recente, durante a pandemia, foram praticamente 2 anos e meio, em que nós paramos as nossas vidas. E, por exemplo, aqueles calçados maravilhosos que nós compramos, nenhum problema se eu pude comprar um calçado daquele mais bonito, mais caro, se eu pude comprar uma roupa mais bonita, mais cara, que ótimo. Mas que ficou guardado no armário e quando a gente pega agora o sapato e calça, o sapato de escola, a sola, não se presta mais, ficou lá abandonado. Aquela roupa que a gente gostava tanto, que ficou lá, que a gente não usou, quando a gente pega a roupa, está mofada dentro do armário. E aí a gente vai lavar a roupa, tentar recuperá-la. E aí a gente começa a pensar, puxa vida, se eu fiquei tanto tempo sem usar, se as coisas estão estragando, por que eu não compartilho essas coisas com aqueles nossos irmãos que não têm as roupas, que não têm o calçado? Então, é nessa hora que a gente percebe que o espírito é mais importante do que a matéria. Por quê? Emmanuel nos lembra tantos museus, tantas ruínas, e a gente vai lá olhar aquelas ruínas, civilizações maravilhosas que acabaram. Império Romano, Império Grego, né? Na Índia, na Ásia, tantas obras maravilhosas. Aquilo funcionou muito bem, mas foi naquele momento. O pensamento para trabalhar, para desenvolver tudo aquilo ali foi muito importante. Mas a ideia evoluiu, né? O espírito se enriqueceu, produzindo todas aquelas coisas. Agora, aquilo tudo permanece à distância. Ficou no tempo. Está lá, o tempo está destruindo. A mata está crescendo, está envolvendo, né? A areia cobre e as coisas vão ficando lá, se deteriorando, porque são coisas da matéria, vão sofrer a transformação da matéria. E o espírito que soube aproveitar cada momento, ele começa a crescer. Emmanuel nos diz, as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Quanto sacrifício, quanta luta, né? Quanto desprendimento foram usados ali para que o espírito crescesse. E Emmanuel também nos lembra, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Ocupou aquele espaço, matou gente, destruiu tanta coisa e acabou muitas vezes morrendo. Para quê? Para as coisas ficarem todas aqui. Então Emmanuel continua nos dizendo,
Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Se eu tiver isso na minha consciência, ocasião de serviço como sagrada oportunidade, então tudo aquilo que eu puder produzir, ótimo. Se eu conseguir recursos, não há nenhum mal em eu querer viajar, eu querer ter descanso, de eu usar aqueles recursos que eu conquistei honestamente, usufruir e trazer ensinamento também para aquelas pessoas que não puderam ir. Mostrar as fotos para as famílias, para os amigos, mas não simplesmente mostrar como vaidade, eu estive nesse local, mas para contar a história daquelas famílias, daquelas pessoas que viveram naquele lugar, de quanto eles lutaram, por exemplo, as pirâmides, trabalho escravo, quanto aqueles escravos sofreram para construir aquilo tudo, quanta engenharia ali utilizada, quanto conhecimento, quanto trabalho de resignação. Então é isso que a gente deve buscar, como ensinamento. Emmanuel ainda nos diz: valiosa é a escassez porque traz a disciplina. Se eu não tenho, eu me disciplino. Então eu não vou esbanjar, eu vou economizar, eu vou usar as coisas com parcimônia, com cuidado, vou dividir irmãmente entre todos. E ele nos diz: preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então, se eu tenho muito, eu posso ajudar mais. Então, eu consigo ter várias maneiras de fazer o bem, mais do que aquele que está passando pela escassez. E ele diz: mas tanto uma quanto a outra perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Então nós sabemos que nós vamos ter encarnações, em que às vezes até numa mesma encarnação, em que a gente vai ter fartura num momento, vai ter escassez em outra, que tem gente que passa uma encarnação inteira numa escassez enorme e outro numa quantidade de recursos que muitas vezes ele nem consegue gastar, não consegue usufruir, mas em outra vida vai inverter. Então nós vamos passar por todas as experiências. E a escassez e a abundância são exatamente para aprendizado nosso. E Emmanuel vai nos concluindo, Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros. Por quê? Porque Jesus veio trazer o modelo do ser do bem, o modelo que nós devemos seguir para manter exatamente as leis divinas. E Emmanuel ainda conclui: como portas de vida e de redenção. São as portas estreitas que Jesus nos falou. A porta larga é a facilidade, que normalmente nos leva para desesperos, para amarguras, para dificuldades. E a porta estreita é aquela realmente que a gente vai com convicção, que a gente se esforça para passar por ela, porque ela é que leva cada um de nós para a felicidade, para a paz, aquela que nós podemos dizer que nos permite o sono dos justos, em que depois do sacrifício, depois de todo o trabalho, a gente pode dormir tranquilo, com a consciência limpa, com a consciência leve. E aí nós chamamos então o sono dos justos. Agora, tudo isso é prova ou expiação para nós. E nós temos que aprender a lidar tanto com uma quanto com outra. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para aprender a usar os recursos que estão à nossa disposição, que são todos de Deus, estão emprestados para nós crescermos e auxiliarmos os que estão à nossa volta. Uma verdadeira fraternidade em que um dia estaremos todos com tanta luz
para podermos chegar diante de Jesus e nos apresentarmos e Ele também dizer para todos nós: passa para a minha direita, você foi um homem, uma mulher de bem, seja bem-vindo à casa do meu Pai. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.